Olá, eu tava aqui dando uma organizada na minha casa, porque meus filhos estão na escola e me veio uma vontade muito grande de ligar a câmera e fazer esse vídeo aqui. Esse vídeo vai ser o primeiro do canal, não sei ainda, gente, mas eu só tô seguindo a minha intuição. Senti de vir contar, né? Eu tava lavando a louça, fazendo as coisas ali e me veio o pensamento, porque eu tava ouvindo aqui umas musiquinhas, né? E fico fazendo as coisas de casa. E me veio na minha cabeça de falar a respeito do meu processo que tem acontecido de despertar espiritual, né? Eu acho que há uns 2 anos atrás, deixa eu ver, 2 anos atrás, eu me encontrava assim, numa situação. Eu moro em uma cidade que não é minha cidade natal, eu saí da minha cidade para vir morar em outra cidade para poder trabalhar, para poder conseguir emprego, né? Porque na minha cidade é uma cidade no interior, não tem muitas oportunidades, e eu vim para essa cidade. Cheguei aqui nessa cidade, aí consegui o meu primeiro emprego de carteira assinada, comecei a trabalhar. Só que aí eu trabalhava, gente, só que era um trabalho bem puxado mesmo, né? E eu tava ali, só que eu não tava satisfeita. Só que eu continuava fazendo o meu serviço, dando o meu melhor. E eu sempre ia pro serviço falando assim, eu estou aqui hoje, mas eu quero estar em tal lugar. Sempre falando assim, sempre confiante, sabe? Eu já estava praticando a lei da atração sem saber, né? Porque eu ainda não tinha esse conhecimento. E fazer as coisas e sempre sonhando em ter um emprego melhor. Aí uma vez eu saí de férias e acabei que pedi conta daquele serviço, porque eu não estava aguentando mais ali tudo que estava acontecendo, né? Eu tinha uma especialização em uma área. Aí o que é que eu fiz? Não, eu vou procurar emprego nessa área que eu tenho especialização. Quando eu não conseguir emprego na minha cidade, possa ser que eu consiga aqui. Comecei, sabe? E a minha mente o tempo todo tentando me sabotar. Eu ainda não tinha conhecimento da lei da atração, tentando me sabotar de todas as formas. Só que como eu sempre fui da igreja, então eu achava o quê? Isso é o inimigo tentando fazer com que eu não consiga. Só que eu fiz jejum, fiz orações e fui atrás, consegui a vaga tão esperada. Consegui aquela vaga de emprego, passando muita necessidade, porque eu já estava sem emprego. Comecei a trabalhar. Aí na época eu teria que esperar um tempo para poder receber o dinheiro, ia ser uns 3 meses, sabe? E passando bastante necessidade. Aí eu comecei a receber aquele dinheiro. Aí, gente, eu comecei a ver que eu estava recebendo 3, 4 vezes mais do que eu recebia no outro serviço, que eu trabalhava como atendente. E a minha vida não mudava. Aí eu comecei a me questionar, falei, eu ganho mais, eu tô pagando aluguel, e pago aluguel, compro comida e eu nunca tenho nada. Aí quando foi uma noite, as crianças dormiram, né? E aí eu cheguei e falei assim pro esposo, eu não aceito viver desse jeito. Não aceito viver o resto da minha vida pagando aluguel, passando escassez, e falei um monte de coisa pra ele, eu não aceito, não aceito. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tá ficando doida? Você tá ficando doida? Aí eu comecei a chorar, igual uma criança mesmo. Comecei a chorar mesmo. E falei, eu não aceito viver essa vida. E chorei muito. E eu dormi chorando, adormeci chorando muito. Eu dormi. Quando foi no outro dia, eu fui procurar um vídeo tipo assim, como conseguir comprar minha casa própria. Foi um vídeo nesse estilo que eu fui pesquisar na internet. E procurando esse vídeo, me apareceu um vídeo da Beth Russo, falando a respeito da lei da atração e tal. Aí eu comecei a assistir aquele vídeo daquela mulher. Aí eu assisti assim, e falei, oxe, me causou um estranhamento. E eu lembro como se fosse hoje, que uma coisa que ela falava era assim, tudo que você pensa, você fala, cria sua realidade. E aí ela começou a falar aquelas coisas, sabe quando você fica assim, meu Deus, o que é isso? Tipo assim, tava abrindo a minha cabeça naquele momento, sabe? E eu comecei a ver aquele vídeo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Comecei a ver aquele vídeo, e ela começou a falar algumas coisas. Aí eu falei, gente, é verdade.
Meu pai passa por doença, passa por problemas, porque um dia ele falou que ele era doente sem ele ser, e hoje ele é. E aí eu comecei a ver que na minha família tinha casos daquilo ali, sabe? De tudo que a gente fala está se repercutindo na nossa vida. Gente, abriu assim uma camada nos meus olhos naquele momento. Então eu comecei a maratonar os vídeos. Comecei a assistir. Cada vez caía uma camada. Ia caindo uma camada. Até que veio ali o Ho'oponopono. Eu fui tentar entender o que era aquilo e tal. E a primeira coisa que eu comecei a fazer foi o Ho'oponopono. Eu fazia no começo com alguns grãos de feijão, até um que eu comprei chegasse. Comprei um baratinho, mas eu comprei na época uns 20 reais por aí. Aí fiquei fazendo aquilo. No começo, gente, você acha que não está funcionando. Por quê? Eu que vivi uma vida de escassez a vida inteira, tenho quase 30 anos, vivi uma vida de escassez, num piscar de olhos assim, iria, bom, acontecer várias coisas na minha vida? Não. Começaram muitas coisas a piorarem. Só que eu não entendia, mas ali era muita limpeza acontecendo. E aí, desde então, comecei aquela limpeza, limpar tudo aquilo. E depois foi vindo outros conhecimentos, né? Porque eu acho que vai vir tudo quando você está preparado para receber. Não adianta querer pular as etapas que você não está pronto. Depois começou a vir livros para mim ler, sabe? E eu comecei lendo. Li um livro, aí eu acho que quando eu já estava preparada para ler outro livro, aí veio aquele outro livro. Então, assim, comigo foi um processo, sabe? Não foi tudo assim rápido. Eu acho que só vinha até a mim o que eu estava pronta para receber naquele momento. E foi assim que aconteceu. Veio um livro, eu li aquele livro. Depois passou um tempo, veio outro livro que já tinha outros conhecimentos um pouco mais diferentes e que eu acho que eu estava preparada para receber. Li aquele livro. E foi, gente, acontecendo. Nesse decorrer desses 2 anos, tá quase 3 anos já. Acontecendo essas coisas todas. E depois que aconteceu muita limpeza, começou a vir coisas também boas, sabe? Só que eu não sabia também que eu iria perder pessoas e iria perder várias coisas, porque precisavam ser tiradas para outras coisas melhores vir. E foi isso que aconteceu. Eu tava ali fazendo as minhas coisas, eu fico ouvindo audiobook e tal, ouvindo aqui umas músicas na televisão e vou fazendo as minhas coisas, né? Antes disso, de manhã cedo, eu já fiz meditação e tudo mais. Aí eu pensando, eu falei, às vezes a gente acha que não tá funcionando, que não tá fluindo. Mas o que acontece? Está fluindo. Só não tá do jeito que você quer, mas as coisas estão vindo, sabe? Estão vindo no tempo que tem que vir. E a gente só tem que respeitar esse tempo. E foi isso que aconteceu comigo. Muitas coisas tiveram que sair, eu não entendia. Às vezes você chora e tal, mas tinha que sair porque outras coisas melhores têm que vir. Em um outro vídeo eu vou contar tudo o que foi acontecendo nesses processos, mas aqui eu vim falar só que espero que esse vídeo chegue para alguém que esteja nesse caminho do despertar, sabe? Às vezes você não entende, aí isso veio para você, você começou a conhecer isso, só que aí você faz algumas práticas e às vezes você acha que não funciona. Só que eu te falo, funciona. Só que tudo vai acontecer, sabe, ao decorrer do tempo, como tem que acontecer. Você tem que dar tempo ao tempo e ir fazendo. Vai fazendo essas limpezas, Eles falam, meu Deus, eu tô fazendo isso aqui não funciona não. O que eu tô fazendo tá piorando a minha vida? Só que eu vou te dizer, está funcionando, só que tá limpando. Porque quando você vai fazer uma faxina na sua casa, como eu estou aqui fazendo uma faxina hoje na casa, você primeiro bagunça tudo. Arrasta sofá, tira cadeiras, põe cadeiras em cima, faz uma bagunça para depois ficar organizado. É isso que o Ho'oponopono faz e que essas limpezas espirituais faz. Faz uma bagunça inteira para depois começar as coisas se reorganizarem no lugar que elas têm que ficar. Eu só falo para vocês, continue, não fique assustado com tudo que pode ser que venha dar reviravolta na sua vida, porque tudo isso está acontecendo para o seu crescimento espiritual, para o seu despertar espiritual. E espero que depois eu venha gravar mais vídeos, porque eu vim gravar esse vídeo por uma intuição que veio até a mim agora. E eu creio que vai chegar em quem precisa ouvir esse vídeo no momento, porque eu estava aqui arrumando a minha casa. Não tô nem arrumada assim pra gravar um vídeo, eu só parei e sentei aqui agora e vim gravar esse vídeo. Que eu espero que venha estar ajudando pessoas que estejam nesse processo e que não entendem, sabe? E às vezes você quer consumir bastante, porque tem que mudar a vida, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo.
Só que, gente, vamos dando tempo ao tempo, vocês vão fazendo as práticas, vai fazendo esse processo de limpeza, que tudo que precisa chegar a você, vai chegar a você no momento certo, sabe? Porque já tem, 2 anos, já tá indo para 3 anos que esse conhecimento todo veio a mim, porque antes eu não conhecia isso. Só que eu sempre fui da igreja e tal, só que eu tava na igreja, só que a minha vida era um caos, um caos, sabe? E hoje eu vivo da plenitude, eu vivo muita coisa boa na minha vida. E que depois eu quero vir até aqui contar pra vocês tudo isso, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Espero que esse vídeo venha ajudar alguém que esteja nesse processo de despertar. Eu só te falo, continue, não desista. Faça limpezas, vai fazer essas limpezas, porque tudo vai se rearranjar, tudo vai se organizar. E tudo que tem que chegar até você, vai chegar no momento que tem que chegar. Que é parte do processo. Se esse despertar veio pra você, é porque você tá pronto para receber tudo isso. Você só tem que limpar toda a sujeira. Depois que você limpar toda a sujeira, as coisas começam a chegar até você, tá? Confia e continue, não desista. Porque o seu despertar espiritual está mais próximo do que o que você imagina. E todas as coisas que você deseja, assim, coisas materiais e tal, vai chegar até você no tempo que tem que chegar, tá? Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!